A maioria dos brasileiros, quando escuta falar de Lava Jato, a única coisa que vem na cabeça dela é o PT, né? Ah, que o PT roubou. As pessoas nem sequer se dão o trabalho de pesquisar os acontecimentos desse país. Nem sequer sabem quem foi Teori Zavascki, né? Quem foi Teori Zavascki do STF? Ele era simplesmente o relator da Lava Jato. Era aquela pessoa que tinha o poder de mandar ali investigadores para poder fazer as suas tarefas de investigação em todos os lugares, seja na política, seja no judiciário, seja onde fosse. Então o Teori Zavascki tinha autonomia para fazer isso. E esse cara, ele não tinha nenhuma conexão com os políticos que estavam acostumados com a vida boa, né? Estavam acostumados, mancomunados. E por isso esse cara acaba saindo do mapa, né? A vida dele acaba sendo ceifada de forma suspeitíssima. Um avião que cai em Paraty exatamente naquele mês e queria começar as investigações. Após a morte dele, começou uma série de blindagens. Os políticos começaram a se blindar porque sabiam que ia vir coisas grandes, porque outro relator iria assumir aquele cargo. Na época, a ministra Carmen Lúcia era a presidente no STF e o Michel Temer era o presidente que deu um golpe na Dilma, né? E o que aconteceu? O Temer não podia indicar ninguém porque ele era um dos investigados. A turma dele estava ali também sendo citado nas delações de empresários, né? E ali não podia, né? Então, quem fosse assumir esse cargo iria ter que fazer todo o levantamento de tudo que o Teori já tinha investigado para poder dar continuidade naquilo. Aquilo sim ia colocar o país no lugar certo. E descobriu-se empresas com contratos bilionários, né, com políticos de todos os partidos do Brasil, tudo sujo. E alguns ainda existem, né, em Brasília. Que essa raça não sai de lá, eles passam o posto de pai para filho, de filho para neto e ficam encalacrados ali. Eles encontraram a galinha dos ovos de ouro que se chama República do Brasil. Posso chamar assim. Então, as pessoas nem sequer se dão o trabalho de ver que na história as coisas, quando se tem quando se tem um relator, né, quando se tem juízes batendo em cima de situações e chegam a prender pessoas, e você vê que é um pega pra capar. Eu não sei nem como é que as pessoas conseguem fugir. As leis são fracas para não conseguir segurar a pessoa dentro de um país, né? A pessoa consegue fugir desse país, ou seja, com a ajuda de muita gente. Porque se pegar ela e ela delatar, vai delatar um montão de gente. Foi o que aconteceu com a Odebrecht, né? Com grandes empresas, o presidente da Odebrecht, com mais 77 pessoas do alto escalão da empresa, que sabiam como funcionavam as coisas, denunciou tudo. E aí foi uma série de políticos de vários e vários partidos, principalmente os que estavam ligados ao governo, né? Havia sido deposta a presidenta Dilma, né? Eles se mancomunaram, tiraram a Dilma. E aí o partido do Temer também, tanto que mudou até de nome, voltou a se chamar o mesmo nome que se chamava na ditadura, que era o MDB e o Arena. Eram os partidos que eram comandados pela ditadura militar, né? Estavam dentro da caixinha, eram os marionetes da ditadura. Então, você percebe que esse país tem muita coisa suja. Esse país é encalacrado em imundície. E eles se reintegram de novo e começam os mesmos esquemas novamente, tá? Então, se não fizermos leis mais fortes e as pessoas ficam se voltando contra o STF, batendo no STF, e você tem empresas de televisão batendo no STF, o STF pode ser o que for, mas se eles não tivessem ali seria muito pior.
porque eles que têm o poder na mão, a canetada, para mandar a Polícia Federal investigar. Então, todos os outros partidos, todos os outros poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, nós temos aqui. O executivo, representado pelo presidente da República, e a União, né, que é o governo federal. Você vê que o Rio de Janeiro, o governo do estado, está devendo 193 bilhões ao governo federal. E aí depois acusa o governo de não ajudar nisso ou naquilo, mas o governo federal está sempre ajudando em grandes tragédias. Quando se torna uma situação de calamidade pública, é o governo federal que entra com recursos. Só que depois aquele governo tem que devolver esse dinheiro e não devolve. Nós temos no Brasil grandes empresários que devem milhões em impostos ao país e que ainda tem políticos que conseguem abrir brecha para o cara receber incentivos fiscais. O cara está devendo e ele tem canal aberto para receber. Então é esse tipo de coisa, mas o povo pensa que o problema do país é o Bolsa Família. Eles apontam para um lugar para que o povo olhe para aquele lugar e fique distraído naquilo, enquanto na verdade o problema não está no Bolsa Família. O Bolsa Família é uma devolução dos impostos que a gente paga. Quando você compra o produto no mercado, ele já está taxado acima para que tenha lucro tanto o cara que plantou, tanto o mercado, né? Para que isso mova a economia. Então o cara já paga seus impostos, né? Se o cara recebe um salário mínimo, quando chegava ali 3 mil, passava o teto do imposto, ele tirava o imposto direto da fonte, o patrão tirava direto do seu salário. E muita gente nem sabe como funciona isso. O brasileiro não é acostumado com essas questões de impostos. Por isso que acha estranho tudo isso, que quando a Receita Federal, que tem autonomia, fala que vai taxar, esses políticos malandros, corruptos, eles usam isso de marketing. Eles colocam coisas para amedrontar vocês, para poder colocar vocês contra o governo que está fazendo benefícios sociais. Tem o programa Pé de Meia, que chega a dar 9 mil reais no final do ano, né? Tem vários segmentos que eu coloquei aí no canal. Tem o FIES. Quando eles não conseguem destruir o FIES, eles falam que o governo endividou a pessoa. Primeiramente, você não é obrigado a pegar o FIES. Não é uma obrigação. O governo não te endivida. Você, se você quiser, você pode pegar onde você quiser o dinheiro. O governo está te prestando um dinheiro público para ser pago em 14 anos. Mas isso eles não falam para vocês. Eles só vão falar aquilo que interessa. E quando você acaba o estudo, ainda tem um prazo de 18 meses de carência que você só vai estar pagando os juros daquele valor. Porque no FIES você paga os juros, que não é tão alto, né? É um juros considerável, dá em torno de R$150, como se você pagasse todo mês R$150 da faculdade, né? Como se fosse isso. Não sei se é de 3 em 3 meses ou se é de mês em mês. Tudo que se faz para o pobre aqui é questionado pelos influenciadores digital, simplesmente possuídos pelo sistema da direita, que eles ganham dinheiro para poder ficar ali atiçando o povo, porque sabe que o povo que trabalha na escala 6x1 não entende lufas de nada, nem de história do Brasil, nem de política. As pessoas ficam igual papagaio. Vai para morar em Cuba, vai morar na Venezuela. Aí quando tu vai lá estudar a história de Cuba, você sabe como é que a ilha de Cuba virou aquilo? Os Estados Unidos sugou Cuba. O povo, a figura de Fidel Castro e de Che Guevara surgem por revolta do povo. Os Estados Unidos têm uma raiva porque o Fidel Castro simplesmente falou assim: vocês colocaram a máfia americana aqui dentro e vocês têm cartéis e bordéis aqui dentro. E tomaram nossa nação. Os seus empresários estão aqui sugando e a mão de obra aqui vocês estão sugando também. O povo pediu nossa ajuda. Sabe o que eles fizeram? Tchau e benção, Estados Unidos. Vocês não botam mais os pés aqui. Aí, com essa revolta, são 70 anos de embargo. 70 anos de embargo. O que são esses embargos? O embargo funciona assim: nenhum país faça comércio com Cuba. Significa que o país fica totalmente alienado quanto aos outros países. Você não consegue mover indústria, você não consegue se desenvolver. 70 anos de embargo. Quem se enfiasse naquele processo ali, se metesse ali, ia sofrer a retaliação. E a Venezuela, ela foi um dos aliados de Cuba. E depois ela sofre retaliação lá na frente,
com congelamento do dólar em plena crise do petróleo, porque cada nação tem diferenças. A Venezuela não é um país industrializado como o Brasil. Eles têm muito petróleo, são muito ricos, mas quando deu a crise do petróleo, todo o comércio deles é feito em dólar. Então, congelando a reserva de dólar, o petróleo deles não vale mais nada. E se torna uma nação vulnerável. Tanto é que os Estados Unidos agora está tomando e vai tomar a Venezuela. E depois vai arrumar problema com o Brasil. Porque nós temos a nossa base aérea de Alcântara aí, nossa base de lançamento de foguete, que economiza 30% de combustível. Nós temos uma floresta amazônica que pode fazer muitas patentes de remédios. Nós temos petróleo dentro do mar. Eles vão começar a querer questionar limites do mar, né? E é assim que funciona. Vão começar a projetar a Venezuela com poderio bélico, atormentando todos os do Mercosul, ou seja, se tornando uma grande potência ali, maior da América Latina, colocando ali armas nucleares, e amanhã depois eles vão estar arrumando problema com a gente, tomando os nossos países. Vai ser dessa forma, sabe por quê? Porque se você for pesquisar, quando surgiu a OTAN, a ligação dos 33 países que se atacar os Estados Unidos, todos atacam, você percebe que já é uma tentativa de um acordo comercial futuro entre essas nações. Aí você tem a União Europeia, que tem sua moeda. O Brasil tentou ter a moeda do BRICS para poder se tornar independente do dólar, né? Porque você vende a soja do Brasil em real, né? E aí os Estados Unidos transforma a soja em óleo de soja e te vende em dólar, 6 vezes mais. Entende? Então, uma coisa que poderia ser produzida aqui, né, não precisaria ir lá para fora para ser produzida aqui. Não há indústria e a gente alimentando esses interesses. Por isso que você vê muita gente americanizada. Por isso que empresas americanas, essas empresas de fast food, cometem injustiças com funcionários e não pega nada para eles. Funcionário dormindo no chão de estacionamento, não tem um direito a um almoço direito, tem que comer o hambúrguer da loja. Tem uma série de irregularidades, o cara trabalha com óleo quente, não recebe salubridade, porque são empresas americanas que têm uma blindagem por um sistema político americano. E você não consegue, com o Ministério do Trabalho brasileiro, colocar ordem, melhores salários, melhores condições de trabalho. Inclusive no Brasil, eu falo sobre isso, desvios e acúmulos de função, exploração do trabalho. O que é um desvio de função? É você fazer funções que não condizem com a sua profissão em nada, desviado totalmente. É você ser pago por um profissional de uma área, mas você está trabalhando exatamente em outra, com um desgaste muito maior, e não está recebendo, o salário da outra profissão. Ou você acumula as funções. É você que é um porteiro de um prédio que tem 2 recepções, mas você tem que olhar as 2. Ou seja, você tem, enquanto o outro do mesmo condomínio ganha o mesmo que você, mas olha uma recepção, você cuida de 2. Você tem dupla responsabilidade e não recebe nada mais por isso. Porque o problema é a questão do dinheiro. Faz-me rir que eles não querem dar. O problema do brasileiro não é querer trabalhar, não. É o dinheiro. Porque se você tem uma convenção coletiva de trabalho que diz que você tem que receber R$300 e na hora que você vai fazer o extra você ganha só 120, você percebe que está sendo roubado. A empresa precisa que você faça, mas ela não quer te pagar o valor porque ela vai lucrar sobre esse valor. Então você tem ali, trabalha 12 horas, numa escala 12 por 36. Aí você vai ter 12 horas para fazer o extra, pagar R$120 e mais 12 horas que é o seu plantão. Você ficou 36 horas para ganhar R$120 e dali você tirou alimentação e passagem. Você foi explorado. Você vai trabalhar cansado. E cansado você não cuida da sua saúde, você trabalha sobrecarregado, você deixou tempo com a sua família para ganhar R$120. Quando você deveria estar ganhando R$300 por aquele plantão e estar muito mais feliz, né? E realmente ter valido a pena o esforço. É isso que são desvios e acúmulo de função. E no Brasil é cheio disso, tá? Condições de trabalho insalubres é o que mais tem aqui. Então esse é o Brasil, gente. Esse é o Brasil da realidade, dos fatos. E ali as pessoas têm a tendência de acusar o Bolsa Família de ser o problema dessa nação. E quando você vai ver, o mundo mudou. O que aconteceu no Brasil? As pessoas não estão querendo trabalhar na escala 6x1. O desemprego está em baixa. Tem muita gente empregada com seus empregos de carteira assinada.
Seria bom que tivesse o Ministério do Trabalho e os sindicatos fazendo a fiscalização? Seria bom porque a renda do brasileiro ia ser melhor e ele seria respeitado em suas funções. O cara ia trabalhar tranquilo, sem estresse, sem aborrecimento, né? Então, mas quem está trabalhando 6 por 1 está sobrecarregado, está aceitando isso porque tem aluguel para pagar, né? E o Bolsa Família dá essa ajuda, dá esse incentivo, porque se o cara sai de uma empresa, o cara não vai passar fome, mas ele não é o fundamental. O fundamental é que há empregos informais que consegue ele, com o Bolsa Família, mais esse emprego informal, viver fora do mercado de trabalho da escala escravagista 6 por 1, onde você só dorme 4 dias por mês em casa. E você não tem convívio familiar nenhum, e você não tem, muitos relacionamentos são desfeitos, pessoas doentes psicologicamente, mentalmente, porque está todo dia no ambiente de trabalho, né? Ambientes insalubres que causam mal à saúde, e opressão, o cara entra em depressão e muita gente não aguenta a pressão. E um monte de gente doente psicologicamente. Por isso que você tem aborrecimentos, você tem brigas, você tem questões, você tem relacionamentos dentro de ambiente de trabalho, porque o cara não está se aguentando, ele não está tendo a sua vida familiar respeitada, ele não vê os filhos crescer. Essas são algumas injustiças sociais que acontecem no nosso país. E os políticos falam que o Bolsa Família é o culpado. Não é. A realidade dos fatos mudou. As pessoas querem liberdade. Nos Estados Unidos está acontecendo isso. No Brasil também. As pessoas preferem pegar uma motinha elétrica, que nem precisa o cara mais pedalar. Na minha época tinha que pedalar. Faz uma entreguinha ali e ganha o seu trocado por dia. Ou seja, antes, o único emprego que tinha era o cara ambulante pegar lá e tentar vender, botar uma barraquinha, a guarda municipal tomava tudo dele. Agora não, agora ele está livre para pegar uma bicicletinha e fazer suas entregas. Ou seja, em que ponto eu quero chegar? Que o brasileiro não é vagabundo, que o brasileiro gosta de trabalhar, mas ele tem que receber pelo trabalho. Muitos brasileiros tentam a vida. Você vê a revolta do povo quando a guarda municipal toma ali, que o culpado disso aí é a prefeitura, né? Toma, eu sei que não se deve botar barraca em qualquer lugar. Eu sei que muitos produtos que vendem não é legal, né? Eu sei também que há muita gente inventando preço. Tem flanelinha explorando os outros, tem gente se juntando para bater na pessoa se a pessoa não paga. Está acontecendo uma série de coisas, porque o governo está devendo 193 bilhões ao governo federal. Então onde vai estar o dinheiro para a segurança pública? Não tem. Por isso que está acontecendo essas coisas todas. Aí o cara acha que para resolver tudo vai chegar na favela, vai matar todo mundo, o povo aplaude. Por quê? Porque essas pessoas estão no asfalto roubando elas e elas querem a resolução dessa forma. Só que há muita coisa que aconteceu para que chegasse aquele ponto desses acontecimentos de roubo todo. E essas dívidas, esses desgastes, mostra que há irresponsabilidade fiscal com o nosso dinheiro a ponto de que não consegue mais dar segurança pública. E eles fazem isso porque eles têm recursos. Agora eles entraram com recurso para poder os estados pagarem essa dívida. Ou seja, é tudo de caso pensado, entende? Então, o cara vai lá, faz as suas entreguinhas, ganha o seu dinheirinho e não precisa se sujeitar ao trabalho de carteira assinada. Consequentemente, os pequenos empresários ficam revoltados e querem culpar o Bolsa Família por essas coisas, né? Sendo que a mãezinha que tem filhos e precisa colocar o seu filho na creche, ela não encontra mais uma creche integral, onde ela pode deixar o filhinho dela lá guardado, protegido, alimentado, para que ela possa ir trabalhar, porque não existe creches integrais. Então, se o governo quer um dia acabar com o Bolsa Família, tem que investir na creche integral. E para investir ali é muito mais dinheiro do que dar o Bolsa Família, porque você tem que ter professores ali, você tem que ter cargas horárias ali respeitadas, 2 professores para cumprir cargas horárias, né, entre um horário e outro, porque é um ensino integral. Alimentação, olha, se você for botar na ponta do lápis, sai muito mais caro do que você dar o Bolsa Família e manter ali a ajuda de custo para famílias de baixa renda. O que acontece no Brasil é que o Bolsa Família está pagando dinheiro para gente que não tem renda comprovada de que realmente é baixa renda, porque a renda ali comprovada é muito baixa. Se for fazer um levantamento do Bolsa Família, eu acho que mais do que a metade, acho que uns 70% das pessoas vão perder o Bolsa Família, porque elas não se enquadram, mentiram, né, no CISREG, ela não se enquadra dentro daquilo ali, ocultaram informações. Você chega na casa da pessoa, a casa da pessoa é uma mansão, então ela não está enquadrada. Só que o governo vai começar a ajeitar isso? Será que o governo vai começar a ajeitar isso esse ano? Será que ano que vem, sabe? Porque ano de eleição não dá para ter desgaste político.
Político pensa com a cabeça e não pensa com o coração. Ele não pode ter esses desgastes, porque senão ele vai perder uma eleição. Ainda mais a esquerda estando inferior à direita no Congresso. O Congresso está totalmente tomado pela direita. Tanto que eles montaram aí um projeto para acabar com o Ministério do Trabalho. Só que como situações inconstitucionais, o STF vem e bloqueia. O presidente da República vem e bloqueia, não sanciona. Entendeu? Então, veta. E até esse veto causa um desgaste para o presidente, porque eles acusam o presidente de estar, o STF de estar legislando sobre uma coisa que não era assunto deles, entende? E realmente acontece esse tipo de ultrapassagem, mas é porque estão vendo que realmente como é que você vai acabar com o Ministério do Trabalho? Então tentam acabar na cara dura, você tem aí o número de pessoas que votam, mas ninguém escancara. Coloca agora, o pessoal está começando a usar a inteligência artificial com a inteligência humana para poder nem se expor e denunciar os fatos. É isso o medo dos políticos, porque quando bota lá Congresso Inimigo do Povo, eles colocam um bagulho de inteligência artificial e você não tem nem como eliminar o cara, porque você não sabe de onde está vindo aquela postagem. É lógico que o cara não vai ser imbecil de usar o seu celular com a conexão de internet da sua casa para fazer isso, porque ele tem como esse cara descobrir, entendeu? Então, o cara que é inteligente não vai fazer isso. O Brasil tá desse jeito, gente. Isso aqui é só um punhado. E aí, quando as investigações vêm e começam nas esferas bancárias, porque no Brasil é o seguinte, bancos têm mais envolvimento com grandes empresas e emissoras de TV, as mídias. Por isso que as mídias começam a gritar. Porque os interesses dos governos políticos estão mais ligados a empresas. Como você vê lá na época do Teori Zavascki, que era relator da Lava Jato, quando cavucou, descobriu-se que empresas tinham contratos de licitações bilionários, e até em outros países, Venezuela, né? Tinha outros países que tinham empresas formadas lá com malandragens, né? Como é que é a malandragem? Você tem uma licitação para comprar, igual aconteceu, isso aí é real, pezinho de couve para a merenda escolar, R$25, que é um pé de couve, isso é 20 ou R$25, que foi a matéria que eu vi, tá? Como assim, se no mercado você compra isso a R$2 a R$3? Como é que consegue comprar? Mas está dentro da lei, porque foi aprovado. Mas se quando você vai ver como é aprovado isso, as empresas que concorreram pela licitação, muitas delas são laranja. Muitas empresas nem entram na jogada porque sabem que ali há esquema. Ou seja, no Brasil é um lugar que todo mundo sabe que existem esquemas, mas fazem vista grossa, viram as costas, ninguém denuncia. Todos esses esquemas que vocês veem de bancos, todo mundo sabe que acontece. Na época da Petrobras, do Posto BR, todo mundo sabia dos esquemas, mas as pessoas viram as costas, ninguém fala nada. E nas licitações é a mesma coisa. Já sabem que a licitação é ligada ao governo, aos governantes, né? E que ali ela vai ganhar de qualquer forma um preço superfaturado. E ali depois você vê cenas como do Cabral. O que você quer, Cabral? Eu quero aquele... Chega lá na loja de joias lá, eu quero aquele ali. Pode escolher, fica à vontade. Cara, se ele escolher tudo que tem ali, não vai cobrir o que o Sérgio Cabral conseguiu permitir para que eles ganhassem dinheiro aqui no país. Não cobre. E por isso você vê o cara, anel de 800 mil, cordão com diamante, não sei o que lá, eles bebendo uísque da melhor qualidade, caviar, comendo as comidas mais caras, o que os caras gastam num jantar com um governador, é um absurdo. E falar que o problema do país é o Bolsa Família, quando você tem empresários devendo rios de dinheiro, quando você tem ricos que não são taxados, quando tem uma lancha, quando tem um hangar com avião, quando tem um helicóptero, não pagam taxa, e o problema é o Bolsa Família. Então eles sempre apontam para a questão do pobre, né? Agora que vieram com a situação que a Caixa Econômica rende muito pouco. A gente sabe que a Caixa Econômica empresta o nosso dinheiro até para o agro, mas ninguém fala, né? Até o agro aproveita do nosso dinheiro, pega porque ela empresta o nosso dinheiro para movimentar, ela lucra com o nosso dinheiro, né? Tem empresas
pegam esse dinheiro e a gente mesmo não ganha os juros. Ou seja, eles usam isso para tentar acabar com o FGTS. Entende? Eles não estão interessados em dizer que a Caixa Econômica precisa remunerar melhor a caderneta de poupança, né? O rendimento. Não, eles não estão lutando por isso, porque eles não têm interesse nisso. Porque senão seria um tiro no próprio pé. Porque se a Caixa Econômica começar a aumentar os juros e melhorar para a gente, eles vão ter que pagar 40% disso. É pior para eles. Então nunca que eles vão lutar por essa situação.